Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa série de lives sobre cirurgia guiada. Deixa eu só virar a câmera aqui para mim. Eu vou, enquanto o pessoal está entrando, eu só vou fixar aqui um comentário para que a gente possa então dar início a mais uma, deixa eu só aqui agora fixar, ok. E aí pessoal, olá, sejam todos muito bem-vindos, né? Todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? A mais uma live então sobre cirurgia guiada, da série de 30 lives, né? Nós estamos hoje na eu acho que é na 15ª ou 16ª já, né? E a partir dessa semana eu fiz um cronograma para que, né, as pessoas que pudessem entender completamente todo o fluxo, todo o conceito de cirurgia guiada. Então a gente começou segunda-feira falando o que é cirurgia guiada, né, para que a gente possa então diferenciá-la da técnica convencional. Então é importante a gente entender o que é a técnica de cirurgia guiada, ok? Ontem nós falamos de indicações da técnica de cirurgia guiada, né? Em quais casos que a gente pode usar. E a gente falou de indicação, né? Que são os casos totais, parciais, unitários, e as contraindicações, que são contraindicações relativas, né? Na realidade não são contraindicações, eu sempre falo assim: aonde você consegue, aonde está indicado você instalar implante no seu paciente pela técnica convencional, você pode instalar pela técnica de cirurgia guiada, né? Só que tendo todos os benefícios da técnica de cirurgia guiada, que são o quê? Segurança, precisão, previsibilidade, posicionamento tridimensional principalmente, né? Porque quando você guia a perfuração e a colocação dos seus implantes, você consegue um resultado muito superior, que vai refletir justo aonde? Justo no resultado da sua prótese, né? Principalmente naqueles casos unitários, de extração e colocação, em que o paciente tem todos os dentes remanescentes como parâmetro, e aí você precisa o quê? Entregar o melhor em termos de resultado protético. E o que eu falo agora é uma situação nova que chegou com o Covid, que é justamente o quê? É você se posicionar no mercado. Daqui a pouco a gente está voltando aos poucos. Aqui no Paraná a gente já está voltando, né? Os pacientes ainda estão meio assustados, né? Não estão querendo muito tratamento, não querem muito consultório. Mas daqui a pouquinho o mercado vai voltar a girar, vai voltar a acontecer, vai voltar a funcionar. E sempre eu falo isso. É a hora talvez de você o quê? Se posicionar diferentemente no mercado. Se você já faz cirurgia guiada, ótimo. Mas se você não faz cirurgia guiada, talvez seja o momento de você começar o quê? A entender a técnica, para que você possa oferecer para o seu paciente a hora que tudo isso voltar ao normal. Porque o mercado vai estar muito mais acirrado, o mercado vai estar muito mais disputado do que já era, né? E o mercado, se você fizer um paralelo, fazer um parâmetro, o que vai acontecer? O que estava acontecendo antes dessa parada, dessa quarentena? O mercado de implantes estava sendo altamente disputado por preços, né? As clínicas, né, as franquias, as grandes redes, chegando, parcelando. Então é a hora do dentista, do implantodontista se diferenciar. E quando somente 5% utiliza, talvez seja a hora certa de você começar, de você pensar em começar na técnica de cirurgia guiada. Então o intuito foi, quando a gente começou a quarentena lá atrás, de fornecer algumas aulas. E aí, então, eu fiz toda essa sequência agora de lives, que a gente vai o quê? A gente vai tentar esgotar no prazo de 1 hora por dia cada assunto. Hoje nós vamos abordar o quê? Os casos totais, né? Então, nós vamos tentar falar aqui das limitações, de alguns problemas que a gente pode ter, mas principalmente o quê? Sempre abordando os benefícios que a técnica pode nos trazer, tá joia? Ontem eu não consegui responder uma pergunta do Ricardo Abucater. Ricardo está por aí? Beleza, Ricardo. Se você quer participar, quer fazer a tua pergunta ao vivo para que todos possam
entender ou você só prefere que eu te responda? Se você quiser participar, Ricardo, você só pede a participação aí que eu te aceito, tá joia? E aí eu te aceitando, você vai participar da live comigo, tá joia? E aí, você quer que eu te chame aí? Deixa eu te chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo te acrescentar aqui. Vamos ver, se eu tiver com uma internet boa aí, se você já entra e faz a tua pergunta. Tá te conectando aí, eu não sei se você tá. Opa! Tá. E aí? Opa, tudo bom? Você tá bom, meu irmão? Como é que tá? Tudo bom? Tudo E ótimo. aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa live, Obrigado. né? Eu acho que é muito Uhum. importante a tua participação, porque isso acaba quebrando um pouco o gelo de todos que estão por aqui, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, Ricardo, e acabam não perguntando, ou eles mandam muito em cima da hora, a gente acaba não conseguindo responder. Você fala da onde, em primeiro lugar? Eu falo do Rio, Rio de Copacabana. Janeiro. Maravilha, tá tudo Assim, bem por aí? pô, levando, né? Não dá nem para trabalhar direito, mas empurrando, tá Exatamente. fazendo, A, a atendendo a gente, emergência, a né? gente, isso, a gente tem, né? E parece que eu tenho acompanhado algumas coisas pela TV. Eu tenho procurado ver pouca TV também nesses momentos, mas me parece que o Rio e São Paulo parece que são os estados mais críticos, né? Mas daqui a pouco tudo isso passa, viu, Ricardo? Pode ter Pô, certeza se que daqui Deus a quiser. pouco tudo isso aí vai passar, tá bom? Eu queria que você Uhum. fizesse a tua pergunta, então você me mandou a pergunta ontem e eu te respondi, né? Mas eu quero esclarecer mais ainda. Pode fazer a Então, pergunta para que todos. a minha dúvida é se existe alguma compensação, porque você botou o limite de 11 milímetros, né? Correto. No, no, Ontem eu do mostrei para vocês um isso desenho de 11 milímetros, não foi? isso, exatamente, porque a guia cirúrgica, ela fica, eu vou inverter a minha imagem para a tela do computador, você fica aí, tá? Para que eu Uhum. possa explicar. Ó. Então, ó, a gente tem da anilha metálica, para todo mundo aqui ver, ó, da anilha metálica até o osso do paciente, né? Vamos dizer assim, a gente tem 5 milímetros. A anilha metálica tem 4 e o guia de perfuração tem mais 2 milímetros. Então, nós temos uma diferença aqui da altura, vamos dizer, do nível ósseo do implante não, nível ósseo do paciente até a parte externa do guia de perfuração são 11 milímetros, por isso que a gente tem que ter maior abertura. Mas o próprio software, as marcações nas brocas, quando você perfura, vamos dizer, vou te dar um exemplo aqui, se fosse um implante da Neodente, você perfura 10 milímetros, você vai estar com 2 milímetros infraósseo, entendeu? E aí, se você tiver necessidade, vamos dizer, ó, que seja um implante unitário ou parcial, ou ele total, tá? Se você, depois que você instalou o implante, você sente a necessidade, ou mesmo durante a instalação, eu vou querer abaixar um pouquinho esse implante, se você usa um implante autorroscante, você pode abaixar, tá certo? Esse cuidado, muitas vezes, a gente tem que ter aqui, é principalmente o quê? Na região de alveolar inferior, tá certo? Então, mas ele já tem o próprio software e as brocas, as marcações das brocas já compensam. Então, vamos te dar um exemplo. No cone Morse, ele já vai ficar 2 milímetros infraósseo. Vamos dizer, eu quero deixar ele 3 milímetros infraósseo. Isso você pode mesmo falar com a central de planejamento ou no próprio software você planejar dessa maneira, tá certo? Mas você não precisa, vamos dizer assim, aquela marcação da broca, se tem 11 milímetros, você não precisa perfurar 13 para colocar o implante em 11. Ah, Não, tá. Isso é não a sei se, dúvida. não sei se eu consegui esclarecer, se era Sim, essa a dúvida. Vou inverter aqui para mim de novo. era essa a dúvida, E sim. aí, porque muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Mas isso já é pré-estabelecido todo em software. Então, quando você faz o seu planejamento virtual, tudo isso já está pré-estabelecido. O único cuidado depende do sistema de cirurgia guiada. Alguns sistemas hoje no Brasil têm um stop de perfuração, outros não. Vamos dizer, da Neodente não tem, da própria... várias aqui do mercado brasileiro não tem esse stop. Mas por que também não tem esse stop? Só para você entender, lá no início da técnica, em 2014, quando a Nobel Biocare lançou o Nobel Guide, tinha um stop metálico que você colocava. Só que daí esse stop metálico ele era parafusado na broca e muitas vezes ele induzia mais ao erro, né? Vamos dizer assim, porque você tinha que parar a tua cirurgia, se desconcentrar para colocar esse stop
Então, aí depois evoluíram para um stop plástico de pressão, que também então sempre tem a possibilidade do dentista perder, vamos dizer assim, a concentração e perfurar um pouco a mais, tá joia? Por isso é que, então, o próprio software hoje tem tudo isso aí já pré-estabelecido, tá joia? Respondeu? Respondeu. Obrigado, tá joia? Se tiver mais pergunta, então agora nós vamos começar a live de hoje, beleza? Continua aí, continue com a gente, tá bom? Obrigado. Não. Pessoal, então é isso aí. Sempre que vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem pedir a participação, né, eu acho que é interessante. Muitas vezes no meio do tópico a gente não consegue parar, mas no final da live ou no início da live, como eu fiz aí com o Ricardo, isso é fantástico. Por quê? Porque quando a gente está numa comunidade, né, a dúvida do Ricardo pode ser a minha, pode ser de outra pessoa que está assistindo, vamos dizer aqui, ó, do Márcio Borges. Ô, Marcião, tá aí? O Márcio lá de BH. Então, quando a gente tem uma comunidade, a gente vai ter dúvidas recorrentes, né? E muitas vezes uma pergunta como essa responde a dúvida de várias pessoas, tá joia? Então, só voltando aqui para que a gente possa seguir, então serão mais, né, são 15 lives com tópicos, já com temas previamente estabelecidos. Essa semana a gente já falou do que é cirurgia guiada na segunda, ontem nós falamos de indicações, e hoje a gente vai apresentar casos totais, amanhã casos parciais e sexta-feira casos unitários. A gente sempre vai estar o quê? A gente sempre vai estar esgotando esses assuntos, procurando em uma hora transmitir o máximo de conhecimento que eu tenho em cirurgia guiada. Eu já uso cirurgia guiada há mais de 15 anos, né? Entendeu? Então, o meu intuito é o quê? É justamente partilhar. Oi, Kuroda, o kit da Neodente é 11 milímetros? Sim, exatamente. Tá? Depois, qualquer coisa, você entra comigo também no final, Kuroda, e faz a pergunta e eu te respondo, tá bom? Eu estou pensando, talvez, eu acho que a participação de vocês é importante, talvez a gente fazer, no último dia da semana, uma live de perguntas e respostas, sem apresentação, só com as dúvidas, entendeu? Talvez para a próxima semana a gente consiga programar isso aí para esgotar sempre que o pessoal tiver dúvida, tá joia? Que é bem interessante, isso as pessoas vão falando e vão se soltando e vão trazendo mais gente. O que eu tenho a falar para vocês, todos os dias eu subo um vídeo sobre cirurgia guiada nas minhas redes sociais. Então, se alguém ainda não me segue, alguém que está passando por aqui não me segue no Instagram e no Facebook, todos os dias sai um filminho de pelo menos 3 minutos sobre algum tópico de cirurgia guiada que é muito pertinente, né? Para quem quer conhecer sobre a técnica, para quem já usa a técnica e para quem não usa, eu acho que é fantástico. Então, é gratuito todos os dias. E as pessoas ontem até me perguntaram, Edilson, mas como é que eu posso, onde é que eu posso ver conteúdo de cirurgia guiada? Se você entrar no meu Instagram, tem mais de 300 vídeos de 3 minutos lá, só para vocês terem uma ideia de quanto material que nós temos lá de cirurgia guiada. Então, quem tiver afim, né? Vamos lá, 2 milímetros não é compensado na broca, Kuroda. Nós podemos voltar nesse assunto depois, tá bom? Se compensa na perfuração? Não, não compensa. Doutor, você produz ou terceiriza a produção de guias? Vale a pena comprar a impressora? Ô Murilo, é o seguinte, isso é muito relativo de modelo de negócio. O Kuroda que está aqui com a gente, ele é um radiologista amigo meu, ele tem uma impressora. É que depende da modalidade. Eu acho que o dentista não vale a pena ele ter que investir num software e numa impressora. Só se ele tiver um volume muito grande. Eu já fiz os meus planejamentos lá no início da técnica. Em 2004, 2005, eu fazia os meus planejamentos até 2007. Depois eu parei. Tá? Então eu uso o quê? Eu uso uma central de planejamento. Até porque lá no início da técnica a gente fazia como? A gente comprava o software, o kit, investia alto e tinha que ter o treinamento para você saber mexer no software, para você mandar todas essas informações, esse planejamento lá para a Suécia, para que a Suécia então fizesse o quê? A prototipagem desse guia, que na época era assim. Hoje, há mais de 10 anos eu não faço os meus planejamentos. Eu tenho software na minha clínica, mas eu não faço. Por quê? Porque a gente tem boas centrais, né? Tem várias centrais dentro do Brasil que executam planejamentos com rapidez, com uma curva de aprendizado muito mais rápida do que você vai ter como dentista. Tá joia? Não sei se eu consegui me expressar bem, tá joia? Mas a minha recomendação após 16 anos é que você utilize uma central de planejamento.
E nada contra se você quiser fazer o seu planejamento e investir numa impressora. Eu acho que é uma modalidade de negócio. Eu até estava brincando esses dias, eu estava num congresso, encontrei o Guilherme, dono da Smart Solutions. Smart Solutions é uma das centrais de planejamento no Brasil. Tá? E eu falei, olha, se eu fosse hoje investir em alguma coisa, eu ia investir numa central de planejamento. Por quê? Se vocês pegarem o raciocínio, somente 5% dos dentistas, dos implantodontistas, estão usando a cirurgia guiada. Né? Eu estou falando de um universo de 40 a 50 mil profissionais que trabalham com implantes, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia. Então, é uma modalidade de negócio espetacular. Eu, se fosse investir hoje, né, se eu não estivesse como clínico em tempo integral, totalmente satisfeito, eu investiria numa central de planejamento. Tranquilo? A gente vai tentar responder o máximo aí de perguntas depois no final, só para que a gente possa seguir todo o nosso cronograma, né? Eu vou fazer, então, a apresentação hoje de 2 casos clínicos totais, né, para que vocês possam ver e possam ir o quê? Sedimentando, porque esse passo a passo é importante. Né? Eu sempre falo, nesse momento, né, a odontologia se virou toda para onde? Murilo, deixa eu ver, não sei se você já falou antes sobre esse tema, mas poderia ter uma live sobre isso. Nós vamos fazer sim, Murilo. Acho que ela está programada para a semana que vem, tá bom? Ou na outra. Tem toda uma sequência aí, tá? Então, o dentista, ele está com a quarentena, ele focou altamente no online. Eu já estou no online há 3 anos. Então, o que acontece hoje? Muita gente está falando, e quando muita gente fala, causa o quê? Causa confusão. E tem muita gente que fala que, como é que eu posso me expressar? Não é a pessoa que usa diariamente, né? Não é aquilo que ele faz diariamente. Né? Eu tenho visto aí uma confusão na internet que é de mostrar casos clínicos lindos, maravilhosos, mas que não é a realidade clínica. Né? E isso é que me fez ir para o online, que é justamente mostrar o quê? Aquilo que eu executo todos os dias com simplicidade, resolvendo casos de alta complexidade e com segurança. Né? Então, quando muita gente começa a falar, né, então isso gera uma confusão no dentista. Né? Ah, mas será que é? Será que não é? Será que é? Então, quando a informação chega, se ela chegar errada, ela pode te levar para um caminho errado também. E as consequências são o quê? Que é justamente que você vai atender o seu paciente. Né? Você está vendendo o seu conhecimento para o seu paciente, então você não pode se enganar, tá joia? Então a desorientação é o pior, faz você se perder no caminho. Por isso é que eu resolvi então fazer as lives do passo a passo da técnica de cirurgia guiada, para que você possa se orientar e possa saber escolher se é o momento de você entrar na cirurgia guiada, se você ainda não faz, tá joia? Quem faz, é o momento de fazer uma reciclagem e reavaliar. Por quê? A cirurgia guiada evoluiu muito, gente. Da onde a gente começou há 16 anos atrás, para hoje, é uma outra cirurgia guiada. Então, quando você fala, hoje eu estou falando de cirurgia guiada, em que a gente usa até cirurgia guiada com retalho e para casos de instalação de implante e reconstrução óssea com um bloco fresado de biomaterial. Tamanho e a precisão que a gente tem, tá joia? Mas vamos lá, eu vou inverter minha câmera aqui de novo com vocês, para que eu possa aqui, ó, vamos lá, falar do tema de hoje, senão a gente vai extrapolar. Eu preparei aqui 2 casos interessantes para que a gente possa estar falando, tá joia? Deixa eu só inverter aqui então, vamos lá. Beleza, se vocês forem tendo dúvida, vão colocando aí e a gente vai tentando falar. Tá joia? Deixa eu posicionar só aqui o meu celular para que vocês possam ter aí uma boa imagem da tela do meu. Cirurgia guiada em casos totais, que é onde a gente começou e é onde tudo começou. É importante a gente sempre frisar aqui o quê? Vamos recapitular então. Técnica de cirurgia guiada é uma técnica de instalação de implantes, onde você vai o quê? Vai fazer um planejamento virtual, né? Você vai transferir as informações que você tem no campo real, vamos dizer, a informação óssea do seu paciente e a informação clínica através de um STL, e vai importar isso para dentro de um software. Dentro do software você vai fazer um planejamento,
É um planejamento virtual em que você vai o quê? Receber uma guia cirúrgica, no caso total, como a gente vai falar hoje, é uma guia que se assenta sobre a fibromucosa, e que tem o quê? Um guia de perfuração que vai guiar a sua perfuração dentro do osso, para que você possa posicionar esse implante na melhor posicionamento tridimensional, tá certo? Para que você depois possa o quê? Instalar o seu implante. E qual é o grande benefício do planejamento virtual? Que a maioria das decisões que você toma no campo operatório na técnica convencional, você vai tomar no ambiente de um software, independente se é você quem faz o planejamento ou se é uma central. Então, isso por si só já te dá muita segurança, ok? Então, recapitulando, a gente precisa o quê? Do DICOM de uma tomografia, de USTL, em casos unitários e parciais. Nós vamos jogar essas informações, a informação óssea do DICOM, a informação clínica do USTL para dentro de um software e vamos executar esse planejamento. E dentro desse planejamento, a gente recebe o quê? Um guia cirúrgico que é impresso. Olha disso, mas você fala que a gente tem precisão, que a gente tem segurança. Isso já tem mais do que comprovação científica. Eu mesmo já publiquei um artigo, né, do meu doutorado em 2009 mostrando a segurança da técnica. E aí o que é que eu tenho para falar com vocês sobre isso? Para que você tenha segurança, precisão e previsibilidade, você precisa o quê? Respeitar o protocolo de preparo para a aquisição de imagens de cada indicação que a gente falou ontem. O caso unitário tem um protocolo de aquisição, o caso parcial, dependendo do número de dentes remanescentes, tem outro protocolo, e o caso total tem um outro protocolo de aquisição de imagens, que você vai utilizar o quê? 2 tomografias na maioria das vezes. A gente não vai entrar muito em preparo hoje, porque na próxima semana as lives serão sobre preparo para todos os casos, né? O que é importante para que você não tenha intercorrência no procedimento cirúrgico. Então, se você, isso é bom se gravar aí, quem está querendo entrar em cirurgia guiada, ou quem já faz cirurgia guiada, tem que entender o seguinte, não pode negligenciar o protocolo de preparo. Por quê? Porque você tem que sair do mundo real para dentro de um software. Então você precisa transferir essas informações de maneira correta para dentro do software, para que você possa receber o quê? Receber um guia cirúrgico com aquela posição pré-estabelecida. Então, se você respeita o protocolo de aquisição de imagens, você vai ter o quê? Sucesso sempre. Salvo intercorrências cirúrgicas, tá certo? Mas quanto à posição de perfuração e de instalação de implantes, é só respeitar. No caso nos casos de hoje, que são casos totais, os pacientes são desdentados. É o paciente que não tem dente, portador de uma dentadura. Porque existem os casos totais que a gente vai falar. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, eu vou mudando aqui para que vocês possam ir acompanhando. Os casos totais é que tem dentes remanescentes que a gente vai usar o quê? Um guia dento suportado. Nos casos de hoje, que são os casos totais, imagine assim, aquele paciente que usa dentadura. Os guias são muco-suportados. Eles ficam em cima da fibromucosa e a fibromucosa tem resiliência. Então, para que você tenha precisão, você precisa fazer o quê? Um bom preparo e você precisa ter um guia tomográfico. O que é um guia tomográfico? Guia tomográfico, vocês imaginem assim, é como se fosse uma dentadura em resina transparente, em resina incolor, em que você vai fazer algumas marcações, né, com gutta-percha, para que o paciente possa ir, então, para a central de radiologia fazer uma dupla tomografia. Aqui é que gera muita confusão, inclusive nas centrais de radiologia que não estão habituadas a trabalhar com cirurgia guiada. Isso aqui, muitas vezes, é um motivo do principal erro, da principal intercorrência que tem. Muitas vezes, isso não aconteceu com ninguém, mas muitas vezes você tem um amigo que já pode ter acontecido, que é o quê? Que é justamente ele fala assim, mas ele foi fazer cirurgia guiada e os implantes ficaram fora do osso. Por quê? Porque negligencia justamente essa etapa de preparo, tá certo? Então, no casos totais, nós precisamos ter um guia tomográfico e a gente tem toda uma sequência de preparo desse guia tomográfico que eu não vou entrar hoje aqui, tá? Mas só para que vocês possam entender. A grosso modo é isso aqui, ó. Eu preciso ter um guia que se assente corretamente sobre toda a fibromucosa, ó. Então, ele precisa estar assentado corretamente.
E aqui a gente vai usar o quê? Princípios lá de confecção de dentadura, né? O técnico tem que usar a resina certa, tem que prensar a resina, nós temos que fazer a técnica de moldagem correta. E aí, muitas vezes, ó, você não pode ter esse tipo de adaptação de uma peça ou de uma guia tomográfica sobre a fibromucosa, desadaptado. Por quê? Depois, quando você receber o guia cirúrgico, ele vai vir desadaptado. E aquele planejamento que você fez todo no software fica o quê? Fica falho, fica errado. E aí, quando você vai para a sua cirurgia, o que vai acontecer? Os implantes vão ficar fora do osso. E aí, muitas vezes, o profissional fala assim, mas a técnica de cirurgia guiada não presta, né? Isso é para quem não conhece, é para quem não estudou, é para quem não entende a técnica de cirurgia guiada. E um dos principais erros nos casos totais é o dentista usar a dentadura velha do paciente. Dentadura sob fibromucosa tem o quê? Ela tem instabilidade. Princípio de dentadura, você tem área chapeável. Então você tem que fazer um preparo para o guia tomográfico abrangendo toda a área chapeável para que ele tenha um máximo de estabilidade aqui sobre a fibromucosa. Ok? E aí você vai fazer o processo de duplo escaneamento. O que seria o duplo escaneamento? São duas tomografias. Uma tomografia do paciente com o guia tomográfico em posição. Então imagine guia tomográfico, feito em resina incolor para que você possa avaliar a adaptação sobre a fibromucosa, com marcações de gutta-percha, para fazer essa tomografia. Por que marcações de gutta-percha? Porque o tomógrafo, o raio-x, não passa a gutta-percha. Então vai ficar, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar a imagem, vai ficar o quê? Os pontos de gutta-percha. E o software usa esses pontos para fazer o quê? A fusão da imagem do guia tomográfico aqui em posição e depois somente do guia tomográfico. Por quê? O guia tomográfico vai ser o quê? A guia cirúrgica sem dentes. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, né? Então, primeiro problema. Se você não quer ter problema usando casos totais de cirurgia guiada, não pode usar a dentadura velha do seu paciente. Não pode. Se você fizer uma dentadura, ela tiver, eu vou te dar um prazo aí, tá? Pela minha experiência. Até uns 4, 5 meses, você pode utilizar essa dentadura nova do seu paciente como guia tomográfico, tá certo? Desde que você fez o que? Um bom selado periférico e ela tem o que? Uma boa extensão. Aí você pode usar. Então, primeiro ponto a ser observado, dupla tomografia, guia tomográfico em posição e guia tomográfico somente. Então, o radiologista vai fazer uma tomografia desta situação clínica, paciente em oclusão, e depois o paciente tira o guia tomográfico e entrega para o radiologista, e o radiologista faz essas duas tomografias para que ele possa jogar isso para dentro do software, para daí fundir ou fusionar as duas imagens, para que ele possa, então, produzir o guia cirúrgico. Vamos ver, então. Vamos dar uma olhada. Ó. Então, a primeira tomografia, ó. Imagine, vejam essa imagem aqui de baixo. Ó. É a tomografia, tá vendo? Ó? Com o guia tomográfico e tem os pontos de gutta-percha, tá vendo? Primeiro isso. Por que essa primeira tomografia diz? Porque essa primeira tomografia é que a central ou você vai fazer o quê? O planejamento do implante dentro do osso de acordo com a emergência protética, né? Que você montou os dentes em cera antes de você acrilizar esse guia tomográfico. Por isso é que a técnica é fantástica, porque você consegue fazer a posição do seu implante em relação à sua prótese. Então, aonde você tem osso, para onde você vai ter a emergência da sua prótese. E aí a segunda tomografia, que é somente do guia, olha aqui, ó. Aqui é só o guia, tá vendo? Porque ele vai fusionar essas duas imagens utilizando o que o software usa, essas marcações de gutta-percha para fundir as duas imagens. E aqui é que as anilhas vão ser desenhadas. As anilhas com aquela posição do implante que foi feito lá dentro do software. Vamos dar uma olhada? Ó. Aí você joga essas informações no caso total. Então vamos lá. Marca aí também. Pega a caneta e marca. No caso total, é realizado, o caso total desdentado, ainda é realizado duas tomografias. Uma tomografia do guia tomográfico em posição na boca do paciente e uma tomografia somente do guia tomográfico, tá certo? Aí isso vai para o software para fazer o quê? O posicionamento do implante, o planejamento virtual. Então, olha aqui, ó, guia tomográfica,
Essa imagem aqui ela é bem impactante. Então, a guia tomográfica tem as marcações de gutta-percha. A gente vai falar sobre esse preparo a semana que vem, tá joia? E a guia cirúrgica, que é o quê? Uma cópia. A guia cirúrgica ó, é uma cópia da guia tomográfica, só que sem dentes. Tá? Ó, então vamos deixar as duas imagens paradas. Aqui é o guia tomográfico com os dentes, e aqui é o guia cirúrgico, que é uma cópia do guia tomográfico. Se você tem um guia tomográfico que se não se adapta corretamente à fibromucosa, você vai ter um guia cirúrgico também que não se adapta. Porque a diferença é que do guia tomográfico para o guia cirúrgico é que o guia cirúrgico vai vir o quê? Com as anilhas. Internamente ele é uma cópia da guia tomográfica. As anilhas metálicas com o posicionamento dos implantes que foi definido dentro de um software. Né? Olha só. Tudo bem? Então, até aqui está certo. Vamos entrar agora no caso clínico para a gente ver daqui para frente. Tá? Então, nós temos toda uma sequência de preparo que a gente vai estar abordando na próxima semana, tanto de caso total é um tipo de preparo, caso parcial é outro tipo de preparo, e caso unitário é um outro tipo. Cada um tem uma maneira, um protocolo de aquisição de imagens para que você possa ter segurança e precisão na técnica para você encaminhar isso para a central de radiologia, ou para a central de planejamento, tá certo? Então, aqui, um paciente, uma maxila total, paciente desdentado total, nós fizemos todo aquele protocolo de preparo, dupla tomografia e encaminhamos para a central de planejamento. E a central nos encaminha o quê? O planejamento virtual. A imagem roxa aqui, ó, é a imagem óssea do paciente, e a imagem amarela é a imagem do guia tomográfico. E aí os implantes são posicionados dentro do osso com a melhor emergência protética, ó. Tá certo? Ó, nos dois laterais, aqui pré-molar, aqui no molar, aonde o paciente tem osso é onde nós vamos ter a melhor emergência protética. Isso é fantástico na técnica, né? Isso, muitas vezes, o dentista não está preparado para enxergar ainda. Ele não está enxergando isso. E eu vou falar, sabe quantos por cento dos dentistas não estão enxergando? 95% dos dentistas não estão vendo esse benefício. Vamos fazer uma analogia aqui. Você vai para uma técnica cirúrgica convencional, todo esse posicionamento aqui, ó, tridimensional, que você fez num software, você tem que fazer isso na boca, direto na maxila do paciente. Ora, dá estresse? Dá estresse. Dá sangramento? Dá. Por quê? Porque o procedimento cirúrgico, você anestesia. Ele começa a demorar, o paciente começa a ter dor, começa a liberar adrenalina, sangramento, mais anestesia, sobe a pressão, aumenta a pressão, entra num processo, um ciclo vicioso. O pós-operatório vai ser terrível. É como se o paciente tivesse trombado com um trem, né? E muitas vezes você tem uma técnica que te traz esses benefícios todos. Eu volto a dizer aqui, ó, mesmo que você faça um retalho. Mas a posição dos implantes, que é a parte mais difícil da cirurgia, que é onde você vai ter intercorrência, que é onde você vai ter problema, está pré-definida, né? Pode ser que você tenha um desvio pequeno, outro não, né? Entendeu? O doutor Murilo está me perguntando aqui, os custos hoje com planejamento e confecção da guia. Depende muito do relacionamento comercial que você tenha com a central de planejamento. Um caso de maxila como esse, depende do número de implantes, você vai gastar mais ou menos 500, 600 reais, tá certo? Só que o que acontece, Murilo? Quando você mostra para o seu paciente a diferença entre a técnica convencional e essa técnica de cirurgia guiada e mostra esse benefício para ele, que muitas vezes o dentista está preso àquele benefício, sem corte, sem dor, não é nada disso. O principal benefício é você empregar tecnologia em função de você o quê? Simplificar os teus procedimentos, resolvendo casos complexos, né? Você diminuindo a possibilidade de ter intercorrência, tá certo? Wilson, você faz todo esse preparo e pede a toma e não tem espessura, como é que fica? Ó, você tem algumas maneiras de fazer isso aí, né? Porque dificilmente o paciente já chega com a tomografia na minha clínica, a não ser quando vem com indicação, né? Mas aí clinicamente você já consegue ver. E hoje, ontem eu falei sobre isso, Wilson,
Só se você só não indica a técnica de cirurgia guiada se você não tiver condição de estabilizar os seus implantes. A semana que vem a gente vai mostrar guias de corte ósseo, né? Então, se você tem pouca espessura, mas você tem base, você faz esse planejamento. Mas vamos dizer que se você pediu e ele não tem, aí você indica outra técnica, porque a tomografia ela é necessária, né? Este preparo aqui, ó, o preparo até o guia tomográfico, o que que muda? Para o caso convencional e para o caso de cirurgia guiada, não muda nada, tá? Por quê? É o planejamento reverso. A diferença é que no guia tomográfico, você vai pedir que seja com uma resina prensada para não ter distorção. E no guia multifuncional, você não precisa pedir com resina prensada. Ele pode ser feito naquela caixinha de ortodontia, tá joia? Não sei se eu te respondeu isso. Se não respondi, você continua mandando aí, tá? Então, olha aqui, ó. Todas essas decisões são tomadas no ambiente de um software. Aí você recebe essas imagens para você fazer a aprovação. Né? Porque tem muito dentista que fala assim, eu não vou para cirurgia guiada porque eu que gosto de fazer os meus planejamentos. Aqui, o que, que acontece? Qual é a função, vamos dizer, da central de planejamento? Ela vai prestar um serviço para você, que você vai fazer essa aprovação. Você é que vai avaliar se esses implantes estão bem instalados ou estão na posição que você quer, na emergência que você quer. Avaliando o quê? As imagens que a central te encaminha. Essa é uma imagem panorâmica, mas vamos lá, vamos ver. Ó. Nós temos as imagens de todos os implantes. Ó. Posição óssea, emergência na prótese, todas essas informações para a gente definir. Vamos ver um a um? Né? Olha só, então a gente tem essa imagem. Vamos ver aqui, ó. Esse é um implante do dente 24, olha lá, tá joia? Então, olha, vamos ver. O implante, nível que ele está, a emergência em relação à prótese, né? Ó. Todas essas imagens a gente vai poder avaliar. Olha, esse implante eu posso inclinar ele um pouco. Então, essas decisões, você que vai tomar, né? O planejamento virtual vem todo posicionado e você vai checar, ó, é o dente 24, esse é o dente 22, tá joia? Olha lá, o dente 12, e assim por diante, ó, tá dentro do osso. Tá aqui no assoalho de fossa nasal, eu posso fazer um preparo, mano? Posso descer mais. Aí é técnica cirúrgica, gente, tá certo? É sensibilidade do cirurgião. Olha aqui, ó, ele tá lá, ó, fixado em assoalho de fossa nasal, ó. Por que que eu faço isso? Porque eu peço para a central para que eu tenha alta estabilidade, porque eu vou usar carga imediata. Né? Então eu escolho todo o quê? A macrogeometria do meu implante, eu escolho a superfície do meu implante, eu já sei o abattement que eu vou usar, tá certo? Então é um conjunto de decisões que nos ajudam ao quê? Até em diminuição de nossos estoques. Olha só, diminuição de estoques, você não precisa ter um monte de estoque, né? Que nem as empresas nos vendem lá, fazem uma promoção, 200 implantes com 100 implantes, 50 implantes e ganha 50, né? Aí depois você fica lá com o implante, vence, você não usa, perde, fica lá um monte de dinheiro lá imobilizado. Olha aqui, então você vê, você faz todas essas avaliações. Ó. Por isso é que eu falo que a técnica, se você faz o protocolo de preparo correto, você vai ter o quê? Você vai ter precisão. Então aqui, você aprovou o planejamento, deu ok para a central vai o quê? Vai produzir o guia para você, vai fazer o quê? Uma impressão de um guia. E aqui uma coisa que é importante é você escolher uma central que tenha o quê? Uma boa impressora, tá joia? Né? Tem vários modelos de implante, entendeu? E aí você precisa, tem vários modelos de impressoras. Eu fui dar um curso uma vez no Nordeste, eu não vou falar só a cidade, para não, e não tenho nenhum problema também, mas não vou falar só para. Mas eu cheguei e tem gente que utiliza guia impresso em impressora de filamento, né? Entendeu? Então isso não tem sentido você querer usar cirurgia guiada e negligenciar no preparo ou na confecção do guia, tá joia? Aí você recebe o guia, ó, o guia cirúrgico, com todas as posições pré-estabelecidas, ó. Edilson, mas e como é que eu vou ter certeza que esse guia tá bem assentado? Se você respeitou, volto a dizer, se você respeitou o protocolo de preparo, tá? Você vai trabalhar
de acordo com os trabalhos científicos, inclusive o meu trabalho científico que está publicado em 2009, já fazem 11 anos que eu publiquei. Desde lá eu já sabia da segurança. Se você respeitar o protocolo de preparo, você vai ter o quê? Você vai trabalhar de 2 a 8 graus de desvio. Ah, mas e se eu tiver uma maxila com a fibromucosa muito resiliente? Aí você vai ter que ter alguns cuidados no preparo, tá certo? Mas nada além. Nós vamos falar disso a semana que vem. Aí o guia, em posição, aqui no nosso paciente, olha lá. Todas essas anilhas vêm. A gente tem o que aqui? Por que a gente trabalha de 2 a 8 graus? Isso é importante a gente falar também. Toda a peça aqui, ó, você imagina que aqui vai entrar um guia de perfuração. Eu mostrei lá no primeiro slide. Um guia de perfuração que vai orientar a broca. Para uma peça entrar dentro da outra, eu vou fazer aqui, tá, na frente com a minha mão. Para que uma peça entre dentro da outra, nós precisamos ter o quê? O que a gente chama de liberdade rotacional. Uma peça tem que ser ligeiramente menor. E ela não pode ter muito gripe, não pode ser muito paralela, senão ela não entra. Por isso é que a gente tem o quê? Uma certa movimentação. Em implantes muito longos, a gente tem possibilidade, se você não segue uma técnica de perfuração, que a gente também vai falar sobre técnica cirúrgica depois, você pode ter desvios maiores que podem levar a desvio do guia. Tá? Então, é uma sequência que a gente tem que respeitar e seguir para que a gente tenha o quê? Que a gente tenha o resultado esperado. Né? Olha lá. Então, o guia... Aí o guia, como eu disse a vocês, o guia cirúrgico é uma cópia do nosso guia tomográfico. A adaptação dele na fibromucosa é igual ao nosso guia tomográfico. Se você tem um guia tomográfico que se adapta corretamente, você vai ter o quê? Precisão. Se você usar a dentadura velha do seu paciente para fazer esse planejamento, você vai ter imprecisão. E aí você vai fazer implante, vai ficar fora do osso. E aí você vai falar ou você vai ouvir falar que a técnica de cirurgia guiada não é boa. Ela não tem precisão, mas ela tem precisão sim, tá certo? A gente tem que seguir o protocolo todo de preparo aí para que a gente possa entender corretamente. Feito isso, a primeira situação que a gente faz é o quê? É a fixação dos anchor pins. Anchor pins são pinos de fixação horizontal. A gente vai estar falando também na próxima semana, quando a gente entrar em técnica cirúrgica. Tá joia? Por quê? Aqui, ó, nós temos alguns cuidados que a gente tem que ter. Caso total, como esse, né, em que o guia é mucoso suportado, primeiro cuidado, e é um dos primeiros erros que o dentista comete, é fazer anestesia sem o guia estar posicionado. Então você precisa primeiro posicionar o guia, e aí você vir e fazer anestesia infiltrativa. Ok? Você faz anestesia infiltrativa, mantendo esse guia em posição com a mão. Algumas centrais, se você quiser, pode usar aqui um parafuso de enxerto para ajudar nessa fixação. Mas esse posicionamento inicial eu prefiro fazer manualmente. Tá? A gente vai falar disso também na próxima semana, ok? Por quê? Porque se você errar nesse posicionamento, por isso que você tem que ter um guia que seja estável, que abrace o máximo da área chapeável do seu paciente para que você tenha estabilidade nele. Para que você faça essa fixação com os anchor pins. Primeiro cuidado, então, técnica anestésica. Tá joia? Dá para guiar o implante no processo pterigoide? Dá, mas é muito arriscado. São situações. Já fizeram pesquisas com implantes zigomáticos. As pesquisas voltaram agora de fazer, por quê? Antes era só sem retalho. E hoje, como a gente utiliza cirurgia guiada com retalho, o pessoal voltou a fazer essas pesquisas usando o zigomático. Cuidado que a gente tem que ter, mas quando você faz um retalho, porque assim, ó, cirurgia guiada com retalho, você consegue ter a visão do campo. Tá? E isso é fantástico, isso é ótimo. Tá? Lá no início, a gente tinha uma limitação enorme. Falava assim, não, mas se eu vou fazer um retalho, eu entro com o implante à mão livre. Besteira, gente. Por quê? Porque se você tem a possibilidade de guiar os seus implantes, né, de ter o mínimo de condição de guiar a inserção, a perfuração e a inserção dos seus implantes, você vai ter sucesso. Né? É muito melhor do que você entrar à mão livre. Tá? Desde a perfuração até a instalação dos seus implantes. E aí você vai fazer uma sequência de perfuração. Né?
Aí depende, a sequência, por onde eu começo, Edilson, qual é o meu primeiro implante? É o osso mais duro, é o osso mais macio? Aí tem uma sequência também de perfuração que a gente vai estar abordando na próxima semana. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Essa é uma cirurgia sem retalho, né? E hoje a gente faz cirurgia com retalho também. A gente vai fazer todo esse processo evolutivo, tá? A Fiorella, utilizar a cirurgia guiada, e, neste caso, reduz a probabilidade de uso de pilares angulados? Sim. Você fica... Fiorella, sim. A Fiorella está perguntando se utilizar a cirurgia guiada reduz a probabilidade do uso de pilares angulados. Sim. Por quê? Porque você consegue planejar o seu implante em relação à disponibilidade óssea e à emergência protética. Mas você pode usar... Você vai minimizar muito, viu, Fiorella, isso aí. Tá? Por quê? Porque tem um grande benefício do posicionamento tridimensional, tá certo? Outra coisa, posição de perfuração, gente. Num caso como esse, de maxila total, você sai de uma cirurgia a mão livre exausto, né? Com nível de adrenalina lá em cima, com estresse lá em cima, né? E aí, quando você traz o benefício de uma técnica assim, né? Isso é bom para você, para nós, os profissionais, e para o nosso paciente, poxa vida, tá? Olha lá, e aí a gente segue a técnica convencional. Instalação de mini pilares, micro pilares, de acordo com o seu planejamento, e a entrega de uma prótese protocolo convencional. Tá? Instala a prótese protocolo convencional, independente de ser instalação do implante à mão livre ou pela técnica de cirurgia guiada. Né? Tranquilo até aqui? Esse é um outro caso, um caso total, vamos dizer assim, de mandíbula, que eu tinha muita resistência. Ontem eu já falei isso a vocês, né? No início, até eu ter a curva de aprendizado e eu entender que a maioria dos casos, né, de mandíbula que não tem queratinizada, e era isso que não me deixava indicar a técnica, um dos fatores era esse, hoje eu indico tranquilamente, porque eu posso associar, se eu quiser, uma cirurgia de enxerto, ao mesmo tempo, depois, tá? Mas o grande benefício é o quê? Segurança. Num caso como mandíbula, que você vai trabalhar normalmente, né, a gente trabalha com 4 implantes, a gente faz o quê? Incisão, localiza o mentoniano, afasta 5 milímetros, né, porque, olha só, a técnica de Alan-Ford, que o Malor tanto divulgou, ela foi desenvolvida pelo Krechamanov, um artigo científico que tem. Que ele fez para quê? Para que você o quê? Se desviasse, então, dos forames mentonianos no inferior e do seio maxilar, na maxila, para que você possa ter mais segurança. E aí ficou pré-estabelecido, de acordo com estudos anatômicos, que a distância do forame mentoniano, você se afastava 5, 7 milímetros, você não ia ter risco de pegar alça. Né? Mas o risco, ele existe, ele é inerente. Diferentemente de quando você faz o quê? De quando você faz o planejamento num software. Né? Baseado o planejamento na imagem óssea de uma tomografia e na imagem clínica de uma tomografia, num caso como esse, do guia-se assentado, né? Assentado sobre a fibromucosa. Então, o nível de segurança que você tem é muito maior, tá certo? Do que você for à mão livre. Já começa por esse detalhe, tá certo? Posicionamento de implante. Vamos dar uma olhada? Esse caso, ó, é um caso de mandíbula fina, tá certo? De difícil posicionamento de implantes à mão livre. Olha só. Olha aqui, eu fiz questão de colocar um caso assim, e depois, na semana que vem, que a gente for abordar técnicas de preparo dos casos, eu vou colocar outros casos de mandíbula, para mostrar qual é o segredo para que a gente tenha um guia estável, tá certo? O guia em mandíbula, ele tem que cobrir até o quê? Papila piriforme, para ele não ter o quê? Giro. O maior problema em guia inferior é o quê? É o giro que ele tem. Se ele faz o quê? Se você faz um planejamento nessa posição e depois o seu guia gira na hora de se assentar, todo aquele planejamento dos seus implantes vai ficar fora do osso. É um dos grandes erros que a gente tem também em casos de protocolo com cirurgia guiada em mandíbula, tá certo? Técnica de preparo segue a mesma coisa, né? Como se fosse uma técnica convencional. Aqui a gente preparou o paciente para uma prótese total superior e um protocolo inferior, usando então a técnica da cirurgia guiada.
tá certo? Aqui a prótese total e o guia tomográfico feito em resina incolor, né? Com as marcações de gutta-percha, tudo direitinho foi feito. E aí, importam-se essas posições para dentro do software e a central, ou você faz esse planejamento e você recebe o quê? Um guia cirúrgico, que é a cópia do seu guia tomográfico, com as anilhas metálicas com aquelas posições dos implantes pré-estabelecidas dentro de um software. Aqui, ó. Internamente, por isso que é importante você ter o quê? Um bom guia tomográfico, porque ele se assenta sobre a sua fibromucosa, promovendo o quê? Uma adaptação e impedindo você de ter giro e de ter o quê? Imprecisão na técnica, tá certo? Então, o segredo é a técnica de preparo para que você não tenha nenhum tipo de problema. Joia? Recebe o guia cirúrgico, você marca a tua cirurgia. Eu tenho um protocolo, eu sempre provo os guias antes da cirurgia, antes do dia da cirurgia. Quando eu recebo o guia, a gente tem um processo de checagem de adaptação de peças nas anilhas, todas as peças que vão ser usadas. Por quê? Essas anilhas metálicas, elas podem ser encaixadas ou coladas. Na maioria, elas são coladas e muitas vezes a central pode deixar um pouco de cola internamente. E aí, se você vai para a tua cirurgia, na hora da cirurgia, você vai testar o guia de perfuração e ele não entra, já é um motivo de estresse para você. Tá joia? Então, recebeu o guia, faz o quê? Marca o seu paciente, faz todo o processo de checagem, o checklist, né, que é o quê? Verificar as peças que vão ser usadas, vamos dizer, se o ancorpim está entrando nessa perfuração, se não tem nenhuma cola aqui interferindo, checa se o guia de perfuração encaixa na anilha, e aí você prova o guia no seu paciente, testa a estabilidade desse guia, avalia de acordo com as imagens do planejamento, e aí você marca a cirurgia num outro dia, né? Aqui eu já falei, para quem me segue aí nas redes sociais já sabe, mas eu não uso bloqueio, anestesia troncular, eu uso o quê? Infiltrativa somente, tá? 2 mentonianas e um tubete na lingual, tá joia? Uma outra coisa, se você vai fazer, ela não tem um rebordo no inferior, você primeiro coloca o guia e depois a anestesia. Então, sempre assim, ó, sempre guia primeiro, anestesia depois. Os casos totais em guias fibromucoso suportado. Tá? Tá certo? Porque os casos totais que você vai ter um guia dentro suportado, que você vai utilizar dentes remanescentes, você não precisa fazer isso. Tá? Então, é uma sequência de detalhezinhos que a gente precisa estar sempre atento para evitar qualquer tipo de intercorrência. Feito, a gente segue a técnica de perfuração, a técnica de instalação de implantes, que você já está acostumado. Perfuração, olha, a cirurgia guiada, a sensibilidade da perfuração é você que vai ter, tá? A qualidade óssea você consegue ver o quê? No software, você consegue ver na tomografia, mas a tua sensibilidade tátil é que vai te dar, né? Que você vai saber, olha, eu vou fazer uma subinstrumentação para me ter o quê? Uma alta estabilidade primária para carga imediata. Então, aí a estratégia cirúrgica. Eu sempre falo que é que nem extração, né? Quando você vai fazer instalação de implantes, extração de dentes, instalação de implantes, você precisa ter uma estratégia para extrair os dentes, para que você não perca todo aquele planejamento que foi feito. É a mesma coisa aqui, na técnica de cirurgia guiada em casos totais. Aí, os abátimas, eu usei aqui micropilar com mini pilar por causa da espessura óssea, tá certo? Dia da cirurgia, coloco os transferentes, né? Essa cirurgia foi feita acho que há 7, 8 anos atrás. E aí eu já deixo com resina, né? Apesar que hoje a gente tem uma resina acrílica que é fotopolimerizada, eu não gosto muito porque ela não me dá muita resistência, tá? Mas ela é boa, dá para usar. Aí você faz a união dos componentes, injeta aqui um silicone leve para copiar e para mandar para o técnico. Olha aqui, ó, o guia tomográfico, ó, tá vendo as marcações de gutta-percha? O guia tomográfico se tornou o quê? O guia multifuncional para fazer o registro, para encaminhar para o laboratório, para vir a prótese pronta. Aí a prótese finalizada, tranquilamente. E esse é um grande benefício que a gente tem, né? É você conseguir o quê? Se você fosse fazer um retalho aqui num caso como esse, muitas vezes você ia ter dificuldade de fazer até a primeira perfuração que a broca lança, porque é um osso cortical, tá? Então, a cirurgia guiada te traz para dentro do planejamento. Isso é que é importante.
Tá joia? Bom, vamos lá. Eu vou inverter aqui a imagem para mim novamente, para que eu possa responder. Deixa eu voltar o óculos agora, porque eu estava sem óculos, porque o óculos é para perto, é para longe. A gente vai chegando numa certa idade que acaba, né? A gente não enxerga de perto, não enxerga de longe, é uma dificuldade. Bom, pessoal, seguindo então, deixa eu só ver se eu tenho alguma pergunta aqui para trás para que eu possa responder. E se alguém quiser perguntar aqui, deixa eu só ir passando aqui para ver se eu respondi a todos. Tá? Beleza, beleza, beleza. Atualmente produz as guias ou terceiriza, já respondi. Ok, vamos lá, vamos passando aqui. O kit da Neodente é 11 milímetros, sim. Né? A distância, a coroa sim, dá 11 milímetros, tá? As brocas são 11 milímetros maiores. Alessandro, eu já respondi, me interessei para ter guiado, tenho pesquisado bastante, tuas aulas são top. Obrigado, Alessandro. Obrigado, querido. Me segue aí no Instagram, que lá tem um monte de material lá que vai te ajudar, tá joia? E qualquer dúvida é só me mandar aqui. Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu ver, já respondi. Recomendo inverter em um scanner intraoral. Fiorella, os casos totais, eu tenho o scanner intraoral aqui, tá? Na minha clínica. Eu uso um Trios da Trishape. Aí eles recomendam que você faça um escaneamento em modo insano. Eu já fiz alguns casos assim, mas o que é que eu tenho feito de diferente em casos totais desdentados? Eu faço a dupla tomografia e eu, além disso, eu escaneio, tá certo? Os dentes encerados, só isso aí, tá joia? Mas agora o novo scanner da Sirona, eles falam que consegue escanear perfeitamente casos totais. Vamos ver aí o que as pesquisas mostram, tá bom? Não sei se você já falou, tá, poderia ser, vai ser, beleza, Murilo. Vamos lá, vamos ver quem mais, se mais alguém tem dúvida aqui. Os custos hoje com o planejamento e confecção da guia, tá joia, já respondi. Do Wilson também, você faz todo o preparo. Pede atome e ainda não tem espessura, como fica? Tá, você fez todo o preparo. Essa pergunta é importante, eu vou frisar nela, porque assim, o preparo, no caso de protocolo, o preparo para cirurgia guiada, eu tenho 1 minuto e 50, eu vou tentar responder e ser breve. É a mesma coisa. O que difere é o quê? No final, em vez de você fazer um guia multifuncional que não precisa ser resina prensada, você faz um guia tomográfico, tá certo? Então, montagem dos dentes em cera, o planejamento reverso, isso sempre você faz, tá joia? Sem problema algum. Bom, você é sem, obrigado, vocês é que são, aí, pô, quem tá me ouvindo. Dá para guiar o implante no processo pterigoide? Já respondi. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me mandar aqui. Deixa eu passou aqui uma pergunta. Utilizar cirurgia guiada em caso, tá? A Fiorella, tá? Já respondi também. Bom, se ficar alguma pergunta para trás, eu vou. Já vem com prótese para servir de provisória, Ricardo? Ô, Ricardo, hoje já existem centrais que a gente faz o quê? Olha só, em casos totais. Uma maxila, guia de corte ósseo, guia de instalação do implante, já vem uma prótese fresada e caracterizada para você capturar na boca. Tá? Dá para fazer assim, sim. Tá? É um pouco mais avançado. No YouTube são os mesmos vídeos diários do Insta, Murilo Neres. Não, no YouTube eu tenho conteúdos, são os vídeos diários do Insta, e tem conteúdos mais profundos, que a gente chama, que são conteúdos acima de 30 minutos. Tá? Então o YouTube ele tem um conteúdo um pouco mais denso, que a gente chama. Beleza? Pessoal, deixa eu ver. Cirurgia também lhe permite predizir qual deu pilar colocado? Sim, Fiorella, você consegue sim verificar. Ó, um beijo, vejo vocês amanhã, não percam e indiquem para os seus amigos e me sigam lá no Instagram. Beleza? Obrigado, um beijo a todos, até amanhã.